sabia. Já viu isso? Por quê? Porque o perfume é invisível. Você nunca vai vê-lo. Agora, quando nós pensamos em perfume, Deus também não fica sem perfume. O perfume é tão necessário, tão importante, que nem Deus quer ficar sem perfume. E esse mandamento aqui, Êxodo 30, foi exatamente isso. Eu quero perfume. Eu não quero aquele que o corvo voa só com uma asa, é outro ele. Deus está dizendo que eu quero perfume. Agora você nota bem que você só vai encontrar isso aqui quando começa o assunto do incenso. Deus não toca nesse assunto antes, mas ele exige e tem mais. Esse perfume ele quis só para ele, divide com ninguém não. E quando ele manda fazer esse perfume, ele dá os componentes, ele dá a ideia. E o primeiro componente é o estoraque. E o estoraque, irmãos, é uma árvore cujas folhas pingam gotas perfumadas. A pessoa vai, põe uma maçã debaixo de noite, aquela árvore fica sangrando aquela resina, aquele líquido, para me dar aquele cheiro que traz. E eles tinham que colher isso no meio do deserto. Sabe o que significa isso para nós? Humilhação, se derramar, se humilhar, nos jogar na presença de Deus, nos atirar mesmo no chão, se for necessário. Não é nos empinar o nariz e nos erguer, não, é nos derramar. Isso aqui fala de libação, isso aqui fala de derramamento, isso aqui fala de choro, de lágrima. A árvore chora. O estoraque é considerado como o choro da árvore. É só árvore? É. Levanta as tuas mãos. Quantos dedos tem para cima? São galhos. Olha para baixo agora, para os teus pés. Quantos dedos você tem para baixo? Isso são raízes. Quando Jesus cura o cego, ele manda se lavar e diz: o que ele está vendo? Ele diz: eu vejo os outros como árvores. Aleluia! Você é árvore que deve chorar e se derramar na presença. Ele foi falar para a igreja pentecostal: sou eu seu batista aqui, sou eu seu batista, vocês irmãos pentecostais. Aleluia! Por isso Deus escolhe o estoraque. A segunda essência era única. Ela era uma concha. Vem da Índia. Tira-se o músculo de dentro. Queima. E quando queima a ônica, ela dá um cheiro adocicado. Meu Deus. O que ele está falando sobre isso? Esse componente do incenso. Queimar. Quanto mais queima a ônica, mais ela cheira. Tem alguém aqui hoje que veio, que está passando por uma pressão tremenda, que está queimando a tua alma. Alguém veio aqui hoje dizendo assim: eu vou lá hoje, porque eu creio que tem algo de Deus para mim lá. Porque eu não aguento mais a pressão, a doença, o problema, a dificuldade. E eu vou porque eu tenho certeza que aqueles adoradores, eles vão trazer a glória de Deus para aquele lugar, a ponto de tremer o lugar. E eu sei que Deus vai falar, e a unção vai se derramar, e eu vou sair daqui abençoado. Aleluia! Querido, terceiro, é legal, meu irmão. Era um arbusto, quanto mais esmagado, mais produz cheiro. Jesus disse, João diz assim: eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo.
Você vai entender alguma coisa aqui sobre esse fogo que João fala. Quanto mais esmagado, quanto mais pisado, quanto mais humilhado, cobrado, exigido, perseguido, pastor Egídio. Aleluia. Mais o calor produz cheiro. Aleluia. Cheiro gostoso do calor. O quarto elemento aqui é o sal. Para que sal, pastor? Tem que haver sal nesse negócio aí. O sal, você sabia que o perfume tem sal? Os perfumistas, eles tiveram a ideia de colocar o sal no perfume. Sabe o que produz o sal no perfume? Frescor. Quando bate você geladinho, né? Dá aquela sensação de refrigério, tranquilidade. O perfume tem sal hoje. E tinha sal lá. Agora o que é o sal? Jesus disse o que para nós? Somos o quê? O sal. Olha, o cobre ele suporta de 180 a 250 graus Celsius de temperatura, de calor. Ele começa já a se derreter. Mas o sal suporta de 801 a 1465 graus Celsius para poder ele virar água. Mas o sal, quanto mais você aquece, mais ele fica rígido, mais duro, mais firme, mais petrificado. Ou seja, suporta, aguenta, persevera. Porque aquele que persevera até o fim, o calor, a pressão, a dificuldade, Deus vai te honrar. Aleluia. Mas eu descobri um outro perfume. Eita glória. E esse perfume, ele é chamado de olíbano. Ele não inclui aqui nessa essência que Deus exigiu. Mas eu fiquei preocupado porque deveria estar ali. Porque quando eu pesquisei sobre o olíbano, ele nasce em Omã, próximo do mar, né? Ali próximo de dois países que gostam muito de guerra. E o Omã fica numa área bem seca, bem árida. E lá nasce o olíbano. Sabe qual é a função do olíbano? Eu já disse o valor dele. Ele é repelente. Ele tem um cheiro tão gostoso, tão forte, que ele repele. Agora é incrível que os médicos usaram o olíbano nos tratamentos de saúde. E chegou uma época que o olíbano curava mais tipo de enfermidade do que qualquer remédio. O olíbano ele foi vendido no preço de ouro. Pesquisa assim, o perfume que valia ouro. Você vai descobrir o nome dele. Agora, você sabe qual foi o perfume que foi junto com a mirra e o ouro no presente para Jesus? Olíbano. Ouro, incenso e mirra. O incenso era o olíbano, esmagado, moído, triturado, peneirado. O mundo inteiro importou o olíbano. Incrível, né? A pessoa usava o olíbano como moeda para fazer negócio, porque era caro, porque era bom. Era tão bom que trouxeram para Jesus. Agora note bem a função dele. Ele expelia moscas. Existe enxame de moscas no Oriente. Aquela mosca de Tsetse grande, que ela consome a pessoa, ela roda a pessoa. Tu não tem ideia do que Jesus sofreu em cima daquela cruz, com moscas. Ela vai por causa do sangue, do cheiro do sangue. Agora por que eu disse que deveria estar lá no incenso do tabernáculo? Porque quando se matava um animal, quando se derramava sangue, quando se queimava, aquele cheiro atraía moscas. E você sabe o que o olíbano faz? Ele abre um espaço, ele assusta as moscas e abre um espaço para que o cheiro subisse. Por que eu digo que deveria estar lá? Porque na hora em que o sacerdote queimava o animal,
aquele sangue, junto com vísceras, com pelo, junto com ossos, aquele cheiro. Imagine carne queimada, osso queimado, sangue queimado, o cheiro horrível que exalava. E aí quando subia, Beelzebul, que significa Deus das músicas, ele não queria com certeza deixar o cheiro do sacrifício subir até os céus. Pastor, isso não é bíblico? Daniel estava orando. E você vai já descobrir aqui o que é o incenso espiritualmente. Daniel estava orando e a oração não conseguia ter efeito. A resposta não vinha. Por quê? Porque o diabo estava ali em cima, segurando, não deixando, atrapalhando. Então o Líbano fazia isso. Ele abria um espaço, ele criava um furo naquela cortina, naquele teto de insetos, e o cheiro podia passar. Quando nós pensamos em perfume, em incenso, você sabe que quando nós usamos o perfume, o nosso perfume pode ter duas versões. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 15 e 16, Paulo ele fala sobre um momento em que as pessoas que estavam chegando, prisioneiros de guerra, o rei mandava jogar perfumes sobre um grupo e sobre outro. Só que o rei conversava com o carcereiro, com os soldados e dizia: joguem, digamos, mirra sobre esse grupo de prisioneiros da direita. Joguem, digamos, Rexona. Avanço. Joguem avanço. Você está lembra do avanço? Lembra não, né? Já estão bem avançados para cá. Sobre esse grupo da esquerda. E aí as pessoas eram perfumadas. Às vezes o perfume era até igual ao outro, mesmo valor. E os soldados passavam com a carruagem e jogavam um tipo de perfume para da direita e um tipo de perfume para da esquerda. Sabe o que significava isso? Eles não sabiam, os prisioneiros não sabiam. Mas os soldados sabiam que os que recebessem o banho de avanço ou de mirra, qual foi que foi escolhido? O grupo da esquerda ou da direita, era a definição de quem ia morrer e quem ia viver. Por isso Paulo escreve o perfume para a vida e perfume para a morte. É isso que ele cita aqui em 2 Coríntios 5, 2, 15 e 16. Ele diz que o perfume de Cristo, e para uns a tribulação, a provação, o sofrimento dos discípulos de Paulo, da igreja, para uns era visto como perfume bom, perfume de vida. Mas outros olhavam para eles e viam aquele perfume como perfume de morte. E você sabe que esse perfume é Cristo Jesus? Porque a Bíblia diz que Ele é o bom perfume. Então note bem que para uns Cristo é vida, para outros Ele caracteriza a morte. Mas Paulo disse assim: para nós é o poder de Deus. Como é que você vive para Deus hoje? Qual é a forma que você o adora? Como você o adora? Mas saiba de uma coisa: aquele cheiro da vida e o cheiro da morte discernia, separava, e aquelas pessoas não sabiam, eram levadas para um lugar, mataram todo aquele pessoal, mas eles não foram perfumados também. Pois é, mas o perfume que eles foram molhados era matar eles. Digamos, era a misericórdia romana, era o tipo de um embalsamamento, tá? Mas um detalhe sobre
Agora voltando para aquele incenso criado lá. O incenso que Deus mandou Moisés fazer, junto com Arão, com os perfumistas. Primeiro, ele era íntimo. Ele era pessoal. Ele era de Deus. Ele era para Deus. Segundo, ele era exclusivo. Ninguém podia fazer outro